acho que os irmãos que ainda estão vivos, que estão conosco, eles conhecem melhor a história, porque eles estavam no meio do povo. E ali no meio do povo, um caía, outro gritava que tinha sido curado, ou ali aconteceu um milagre, era assim. Então, porque a multidão era muito grande. A multidão, ela tomava essa área aqui, essas avenidas aqui ficavam tudo tomado, né? Nunca tinha acontecido isso aqui em Salvador. Então, a imprensa fez uma guerra muito grande e as autoridades tiveram que agir, exigindo a nossa saída daqui. Então você imagina, na época que nós chegamos aqui, né, que não existia esse evangelho de hoje. As portas, na verdade, elas se abriram Foi com a nossa chegada. Com a nossa chegada. Que Deus escancarou as portas para o evangelho. É o ensejo, né, da explosão. Que ouviram falar, né? Ouviram falar. Era uma obra comentada em todo. É porque deu no Jornal Nacional. Pronto. Não é qualquer coisa que dá no Jornal Nacional, da Globo, logo da Globo. Eu me lembro que a manchete era: povo chora a porta da segurança pública exigindo a continuação dos missionários. Esta obra, quem fez foi o próprio Senhor através de nós. Que uma obra dessa natureza, da maneira como ela aconteceu, só o Senhor para fazer. É uma história de 35 anos. Sai de tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Sai de tua tenda. Lá no fundo, estamos vendo a Ribeira. Lá no fundo. Foi para onde a gente foi 42 dias depois que a obra ficou parada. Tempos depois surgiu a necessidade da gente sair daquele do pavilhão. Eu cheguei ali na semana que estava implantando ali. Tinha vindo de Água de Meninos, eu passava ali e via só o movimento. Na semana que estava chegando em São Caetano, eu cheguei para ali naquela semana. Lá alugamos uma fábrica fechada dos Catarinas. A tenda de lona chegou do Paraná e nós armamos a tenda lá. Ficamos lá 3 meses. Eu fui ouvindo o Evangelho, cada pregação para mim era um recado, era como se fosse um recado de Deus para a minha vida. Era uma coisa nova. Eu chegava nos cultos e queria saber o que Deus tinha para mim naquele dia. Setembro, outubro e novembro. Aí compramos, a grande dificuldade foi comprar uma área grande. A maior que a gente achou foi da Rua Esperanto em São Caetano. E eu fui salvo naquele dia ali, porque quando eu vi a palavra, eu falei para mim mesmo, é isso que eu quero. E a gente começou a fazer os cultos lá de baixo até no tempo, assim. Depois então veio a lona, aí veio aquela cobertura da lona, depois da lona a gente passou para o prédio lá da Rua Esperanto. Foi um trabalho muito bom. Eu tinha acompanhado esse período longo já, bem longo. E sentei, uma poeira muito grande ali, mês de janeiro, né, de 76, de 77. E eu sentei ali e fiquei ali olhando o que ia acontecer, né. Foi uma descoberta incrível na minha vida, né. Eu tinha 22 anos e como qualquer jovem nessa idade, a gente não tem assim uma definição muito clara na vida, né. Então o Evangelho na minha vida, naquele momento, chegou para fazer toda a diferença. E quando começou as pregações ali, eu ficava assim muito impactado, muito admirado com. E eu me converti no mesmo dia. Eu cheguei ali, eu acredito que o Espírito Santo me levou, eu não planejei para ali. Eu tinha feito, era festa, né? Foi um feriadão de 1º do ano, eu tinha dançado muito, tinha brincado muito. E à tardinha eu saí para dar mais um tempo na rua para voltar para casa, outro dia de trabalho. Aí eu lembrei, os homens de Água de Menino estão chegando para ali. E eu fui até lá.
Aí eu perguntei onde era que estava. Aí eu vim saber que estava aqui no fim de linha de São Caetano, lá no fim de linha, na Rua Esperanto. E aí eu comecei a ouvir a palavra, a dar crédito e comecei a ir, né, lá no Pavilhão Velho, lá perto do Pinto de Carvalho. Foi quando eu comecei a dar atenção à palavra e o pessoal falava o homem da capa preta, o missionário. Nós saímos dali, do nosso pavilhão, fizemos uma parada de um terreno que tem perto do Pinto de Carvalho. Depois foi que nós chegamos para aqui. Aqui foi aquela multidão, ganhamos, o apóstolo convocou a igreja, explicou tudo o que estava acontecendo e que a gente precisava comprar o terreno. E aí o povo regaçou as mangas mesmo e caiu para dentro, e gente vendeu coisa e tratamos de tomar posse do terreno mesmo. Quando o apóstolo disse, pronto, é nosso, o documento está aqui, a gente precisa tomar conta. E aí a gente começou a capinar, a roçar, o pessoal vinha para aqui, passava o dia todo, era gente cavando buraco. As mulheres caíram para cima, carregando barro nas panelas. Eu sei que com pouco tempo a gente já tinha alguma coisa erguida aí. Então compramos e começou, levamos primeiro a tenda para lá e aí começou também a edificação da primeira construção. Em 84 para 85, aquele prédio foi entregue à denominação e nós compramos onde hoje nós estamos, na Rua Bambuí. Tudo aquilo que perdido foi, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo, um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Abençoarei. A gente já falou um pouco sobre o passado desde a época da Ribeira, da época de Águas de Meninos, mas eu queria voltar um pouquinho, né, no tempo para São Caetano. A obra que Deus fez nessa cidade foi uma coisa tremenda. Aquilo ali era o matagal. Quando a gente perdeu o pavilhão antigo, a gente ficou rodando aquela região à procura de um terreno compatível, né? Não podia ser um terreno pequeno, porque o outro tinha praticamente 3.000 metros. Eu estava sem rumo na vida e alguém me falou de uma igreja em uma árvore, né? Assim, uma igreja em uma árvore não tem cobertura, não tem nada. E a gente passou ali e viu aquela área totalmente tomada pelo mato. Mas nós tínhamos feito um propósito de todas 6 horas fazer uma oração em jejum, pedindo ao Senhor orientação. Vamos lá, aí o irmão me convidou para eu vir, porque realmente estava passando uma época muito difícil na minha vida, né? Muito tribulada. Aí eu vim, na que eu cheguei, eu vi um bocado de irmão debaixo da árvore assim, eu digo, debaixo de uma árvore, não tem que se chover. Eu digo. Aí eu sei que eu fui ver aquilo, eu digo, meu Deus, será que é aqui que o Senhor quer me converter? Debaixo de uma árvore. Aí eu fiquei ali, aí o irmão, o pastor Epifânio na época, pregando, falando e orando, eu ali, olhando, digo,